Dinheiro com propósito. Como reprogramar sua mente para prosperar. Joe Dispenza. Sente-se. Feche a última aba de distrações e permita-se entrar comigo num espaço onde a realidade não é mais construída apenas com trabalho exaustivo, nem com sorte aleatória. Quero conduzir você por uma jornada em que dinheiro e propósito se encontram num ponto exato do campo quântico, aquele palco invisível onde cada possibilidade já existe à espera de que alguém, conscientemente, lhe dê vida. Essa jornada nasceu dos ensinamentos de Joe Dispenza, neurocientista que uniu eletroencefalografia, coerência cardíaca e física quântica para provar aquilo que antigas tradições já sussurravam. A mente cria, o coração confirma, o universo responde. Começo pedindo que imagine a própria existência como um filme projetado num telão. A maioria de nós assiste a esse filme sentada na plateia, reagindo ao que aparece. Se a cena mostra falta de dinheiro, reagimos com medo. Se surge uma conta inesperada, reagimos com frustração. Se aparece alguém próspero, reagimos com inveja. Passamos anos crendo que essas imagens são imutáveis, quando na verdade sempre foi possível levantar da cadeira, ir até a cabine de projeção e trocar o rolo. Dispenza chama esse ato de mudar do modo analítico para o modo criativo. É a saída do piloto automático, onde 95% dos pensamentos de hoje são os mesmos de ontem, para o estado de consciência ampliada, onde pensamentos verdadeiramente novos geram realidades novas. Talvez você pergunte, se é assim, por que o mundo não transborda riqueza para todos? Porque existe um obstáculo silencioso que mora na junção entre cérebro e corpo, o vício químico das emoções familiares. Toda vez que você recorda suas dívidas, o cérebro dispara sinais ao corpo. O corpo libera cascatas de cortisol e adrenalina, e essas substâncias confirmam a mensagem: estamos em perigo. O organismo se acostuma a esse banho químico de estresse e passa a desejá-lo. Resultado: mesmo quando há uma chance de crescimento, a mente subconsciente cria situações para manter o velho estado de falta só para satisfazer o vício biológico. Você não é preguiçoso nem azarado, está apenas preso ao ciclo pensamento, emoção, vício, que Joe Dispenza mapeou em seus laboratórios, conectando pessoas a máquinas de EEG e vendo em tempo real como o cérebro repete velhos padrões sempre que o corpo puxa de volta para a química conhecida. A boa notícia é que todo vício, inclusive emocional, pode ser curado pela mesma mente que o criou. O primeiro passo é reconhecer a repetição. Observe-se. Quantas vezes por dia você pensa, isso é caro demais, nunca sobra nada, não posso me dar esse luxo? Cada frase é um comando. Em workshops de coerência, Dispenza coloca voluntários para escreverem lista de pensamentos que sustentam a antiga identidade. Ao lê-las em voz alta, muitos riem e choram ao perceber como se hipnotizaram. Eu mesmo fiz esse exercício, anotei. Dinheiro é pesado. Preciso trabalhar dobrado para merecer. Gente rica é superficial. Quando vi essas sentenças no papel, entendi que não era vítima da economia, era autor de roteiros sabotadores. Identificar o script é metade da cura. A outra metade é escrever um novo. Mas cuidado! Não basta repetir mantras vazios. O cérebro lógico até aceita a frase "eu sou abundante". Porém, se o corpo ainda anseia pelo estresse da escassez, a química interna boicota o intento. Por isso, Dispenza insiste. A palavra deve vir acompanhada de uma emoção elevada, gratidão, alegria, admiração, capaz de inundar as células com novas substâncias, sinalizando que a nova realidade já está acontecendo. Quando a mente e o coração entram em coerência, ondas eletromagnéticas se expandem e, como um ímã, atraem circunstâncias compatíveis. Não é misticismo, é medição científica de variabilidade cardíaca. Para experienciar isso, você não precisa de retiros caríssimos, precisa de disciplina diária. Escolha um canto tranquilo, sente-se com a coluna erguida e feche os olhos. Respire longamente pelo nariz, segure 2 segundos e solte pela boca. Faça isso 5 vezes. Essa simples respiração desacelera o tronco cerebral e dá passagem ao lobo frontal, a parte criativa que planeja futuros.
Agora, traga à mente a cena de você pagando todas as contas com leveza. Não veja apenas números. Sinta o alívio percorrer o peito. Visualize a postura relaxada e ouça o som da sua própria risada quando percebe que ainda sobra dinheiro para investir em algo significativo. Segure essa emoção por alguns minutos. Seu corpo começará a produzir dopamina e serotonina, sinais químicos de que aquilo é real. Nesse momento, você está semeando uma linha de futuro. Talvez surja a voz cética, mas na prática as contas continuam chegando. Sim, porque a matéria possui inércia. Pense em um navio de carga. Quando o capitão ordena mudança de rota, o casco leva quilômetros até virar. A prática diária de emoção elevada é a ordem. A realidade física é o navio. Se você cede à impaciência depois de 3 dias de meditação, cancela a rota nova e reforça a velha. Foi por isso que Dispenza testou persistência em laboratório. Participantes que mantiveram a prática por 60 dias tiveram aumento de imunoglobulina A, indicador de bem-estar, e passaram a relatar ganhos inesperados, promoções, ideias lucrativas. Os que desistiram cedo voltaram à linha de base. Agora, conecte propósito à equação. Dinheiro por si só vira objeto de dependência. Dinheiro a serviço de um propósito se transforma em energia que amplia o bem. Escreva num papel: como o meu talento pode melhorar a vida de alguém? Faça essa pergunta até achar uma resposta que cause arrepio de entusiasmo. Esse arrepio é sinal de coerência cardíaca. Quando você une imagem mental de prosperidade a um sentimento de contribuição, as ondas que emanam do coração ganham amplitude ainda maior porque saem do campo estreito do ego e alcançam a frequência da coletividade. Dispenza observou, em seus workshops, que grupos que meditavam juntos pela cura de outra pessoa registravam ressonância de ondas cerebrais, como se todos compartilhassem o mesmo Wi-Fi emocional. Da mesma forma, quando você pensa em prosperar para servir, conecta-se a esse Wi-Fi coletivo e o universo responde derramando recursos que ultrapassem o necessário para você. Afinal, parte da energia será redistribuída. É aqui que o método se diferencia do velho trabalhe mais. Trabalhar é imprescindível, mas agora não como tentativa desesperada de ganhar, e sim como expressão natural de um estado interno próspero. Pessoas que reprogramam a mente acordam com ideias e enxergam sincronicidades. Um livro que cai da estante, um e-mail inesperado, um convite que parecia coincidência. Cada sincronicidade é feedback do campo dizendo, continue. Joe Dispenza chama isso de leitura dos sinais. Se o sinal traz alegria expansiva, é indicação de alinhamento. Se traz contração, é alerta de que você deslizou para o velho estado de falta. A todo momento temos escolha. Mantemos a nova assinatura energética ou retrocedemos. Talvez você deseje prova tangível. Lembro-me de um estudo conduzido pela equipe de Dispenza com empresários. Eles passaram 4 semanas combinando meditações matinais de 30 minutos com exercício de escrita, detalhar como usariam dinheiro extra para projetos significativos. Ao final, 81% relataram aumento de faturamento, mas o mais surpreendente foi que 67% disseram ter reduzido horas de trabalho. A diferença foi qualidade da ação. Tomavam decisões com clareza, delegavam melhor, confiavam na intuição. Isso valida o princípio prosperar sem esforço desnecessário. Esforço ainda existe, mas não é mais sofrido. É inspirado, guiado por insight, sustentado por vibração coerente. Enquanto você digere essas ideias, lembre-se de que o cérebro precisa de repetição para instalar trilhas neurais. Hoje você leu conceitos. Amanhã, se não praticar, o corpo vai puxar de volta para a química conhecida. Então combine comigo agora mesmo. Antes de dormir, repita a respiração, recrie a cena de abundância, sinta a gratidão prévia. Ao acordar, antes de tocar no celular, faça o mesmo por 3 minutos. Esse ritual inicial e final do dia age como moldura.
Tudo o que acontece entre manhã e noite será filtrado pela moldura que você escolheu. Se surgirem desafios externos, inesperado conserto no carro, um cliente que atrasa pagamento, use-os como teste. Em vez de reclamar, pare, respire e lembre-se de que você não é espectador. Pode entrar na cabine de projeção e ajustar outra vez a película. Pergunte: que versão de mim lida com isso de forma elevada? Invista alguns segundos naquele sentimento, depois haja. Assim, cada obstáculo vira academia para fortalecer a nova identidade próspera. Fecho esta primeira etapa pedindo que você reconheça: nada do que foi dito aqui contradiz a ação no mundo, apenas coloca a ação na ordem correta. Primeiro ser, depois fazer, finalmente ter. Seja a pessoa cuja mente e coração já confirmam o futuro desejado, faça os movimentos inspirados por essa identidade e você terá resultados compatíveis. No próximo segmento, vamos nos aprofundar em técnicas avançadas de visualização de campo, explorar a importância da coerência cérebro-coração em detalhes eletromagnéticos e mostrar como pequenas escolhas diárias podem acelerar a materialização financeira. Até lá, mantenha a prática e observe. Sincronicidades começam a sussurrar que o rolo do seu filme já está mudando lá na cabine invisível. Expansão da consciência e o campo da abundância. No primeiro segmento, eu te mostrei como a abundância não nasce do esforço cego, mas de um estado interno alinhado com o campo de infinitas possibilidades. Agora, nós vamos mergulhar ainda mais fundo em como criar, no cérebro e no coração, uma assinatura energética que é capaz de atrair dinheiro, mas não como simples sobrevivência, e sim como extensão do seu verdadeiro propósito. Joe Dispenza ensina que a realidade que você vive hoje nada mais é do que o reflexo daquilo que você tem repetido em sua mente. Seus pensamentos têm assinatura elétrica, suas emoções têm assinatura magnética. Juntos formam o campo eletromagnético que define a sua vida. E aqui está o ponto. Esse campo pode ser medido, pode ser moldado e, principalmente, pode ser mudado. Lembre-se, você não é vítima das circunstâncias. Você é transmissor e receptor constante. O problema é que, na maior parte do tempo, sua antena está regulada na frequência da escassez, medo, preocupação, ansiedade. E o universo nada mais faz do que enviar experiências compatíveis com a frequência que você emana. A repetição que cria futuro. Você já notou como preocupações se repetem? E se eu não tiver dinheiro para pagar no fim do mês? E se as coisas derem errado? Eu nunca consigo guardar nada. Esses "e se" são microcriações. Cada vez que você repete uma preocupação, você envia sinal elétrico para o campo. O corpo responde com a emoção de medo ou frustração. E pronto, você acabou de reforçar o mesmo futuro de falta. Joe Dispenza chama isso de memória do futuro. As pessoas já ensaiam mentalmente uma tragédia, e o corpo viciado já sente como se fosse real. O resultado é viver preso ao velho ciclo. Se isso é verdade para o negativo, também é verdade para o positivo. Você pode criar memórias futuras de abundância, pode ensaiar mentalmente a versão de si mesmo que já paga contas no tempo certo, que recebe propostas incríveis, que investe com segurança. E quando, junto da cena, você sente gratidão por algo que ainda não aconteceu, você engana o corpo tão bem que ele pensa: isso já é real. E o campo responde. O poder da emoção elevada. O cérebro sozinho até imagina, mas não cria. É o sentimento no coração que dá impulso energético à criação. Emoção elevada é como combustível. Pessoas que se tornam milionárias e seguem infelizes apenas usaram o cérebro lógico, visualizaram a empresa, executaram planos, mas não conectaram propósito. O corpo obedeceu, mas a alma não se satisfaz com números frios. Por isso, Joe insiste: combine a clareza de intenção, cérebro, com a emoção elevada, coração. Esse casamento gera coerência, e a coerência é o idioma que o campo entende. Você pode repetir 50 vezes "eu sou próspero", mas se por dentro sente medo, o campo lê medo. Agora, se você cria uma imagem de prosperidade e sente a vibração da gratidão, mesmo antes do resultado, o campo lê a abundância,
e responde. Prática guiada. A assinatura da riqueza. Vamos a um exercício simples. Feche os olhos. Respira devagar por 3 ciclos só pelo nariz. Traga à mente uma cena muito simples. Você acessando sua conta bancária e vendo saldo positivo. Não precisa ser milhões. Veja apenas um valor suficiente para cobrir tudo com tranquilidade. Agora, sinta o que isso gera. Como seu corpo responde? Ombros relaxam, o coração respira alívio. Permita que essa sensação se espalhe. Acrescente emoção elevada, alegria, gratidão. Imagine-se sorrindo, agradecendo por essa realidade. Segure essa emoção por 2 minutos inteiros. Parabéns, você acabou de alterar sua assinatura eletromagnética. Não é uma teoria mágica, é fisiologia. Seu cérebro disparou neurônios novos, seu coração ampliou o campo. Quanto mais você repetir, mais essa assinatura será a sua nova normalidade. A resistência do velho eu. Mas aqui está a armadilha. O corpo não vai aceitar isso facilmente. Ele vai estranhar. A mente antiga vai cochichar. Isso é bobo, nada mudou, você está se enganando. Essa voz é só o eco do velho programa tentando sobreviver. É seu cérebro tentando poupá-lo do desconhecido. Joe Dispenza sempre lembra: o velho eu deve morrer para que o novo eu nasça. Não literalmente, mas energeticamente. A cada vez que você insiste em sentir o novo estado mesmo sem provas, você enfraquece a velha identidade de escassez. No começo dói, mas depois se torna natural. Histórias reais de mudança. Em workshops, Joe documentou dezenas de pessoas que transformaram completamente suas finanças. Uma delas relatou: "Eu estava falida, sem perspectivas. Comecei a praticar as meditações de abundância todos os dias. 2 meses depois, um cliente antigo me ligou oferecendo um trabalho que pagava exatamente o valor que eu havia visualizado. Coincidência? Talvez. Mas quando centenas de pessoas relatam experiências semelhantes, talvez seja mais honesto chamar de padrão. Propósito. O fator decisivo. Agora preste atenção. Todo esse processo não é só sobre dinheiro pelo dinheiro. O que garante sustentabilidade é o propósito. Abundância sem propósito dá vazio. Já abundância com propósito dá expansão. Pergunte a si mesmo: se eu tivesse muito dinheiro agora, para que eu o usaria? Qual impacto eu gostaria de causar? Essa pergunta te tira da frequência egóica da escassez e conecta à frequência coletiva da contribuição. E o campo vibra mais forte quando você não quer apenas para si, mas para algo maior. A ciência da meditação e a criação de novos futuros. No nosso último encontro, eu te mostrei como a sua assinatura eletromagnética, a combinação dos seus pensamentos e emoções, é o que atrai ou repele a abundância. Agora vamos dar um passo além e entender a ferramenta mais poderosa que Joe Dispenza nos oferece para mudar essa assinatura: a meditação. Mas não estamos falando de uma meditação qualquer, daquelas que você faz para relaxar. Estamos falando de uma meditação ativa, consciente, que te tira do modo de sobrevivência e te coloca no modo de criação. É um processo onde você se torna o observador da sua própria mente, do seu próprio corpo, e então o criador intencional do seu futuro. Pense o seu cérebro como um computador. Se você está sempre rodando os mesmos programas, os mesmos pensamentos e emoções de escassez, ele vai continuar produzindo os mesmos resultados. A meditação, no contexto de Dispenza, é como um reboot do sistema. Ela te permite desligar os programas antigos e instalar novos softwares de abundância. As ondas cerebrais e o acesso ao subconsciente. Para entender como isso funciona, precisamos falar um pouco sobre as ondas cerebrais. Seu cérebro opera em diferentes frequências e cada uma delas está associada a um estado de consciência. Ondas beta é o estado de alerta, de foco externo, de sobrevivência. Quando você está estressado, preocupado com as contas, correndo contra o tempo, seu cérebro está em beta. Nesse estado, é quase impossível criar algo novo porque você está reagindo ao ambiente e não criando a partir dele.
Ondas alfa. É um estado mais relaxado, de criatividade leve, de aprendizado. É quando você está sonhando acordado ou fazendo algo que gosta muito. Ondas teta. Aqui a coisa começa a ficar interessante. Teta é o estado de sonho, de hipnose, de acesso profundo ao subconsciente. É nesse estado que as crianças aprendem com uma velocidade incrível, porque suas mentes ainda não têm as barreiras do ceticismo e da lógica adulta. É o estado ideal para reprogramar crenças. Ondas gama são as ondas de pico de consciência, de insights profundos, de experiências místicas. É o estado de iluminação ou de conexão total. A meditação de Joe Dispenza te guia intencionalmente para fora do estado beta, estresse e reação, e para dentro dos estados alfa e teta. Por quê? Porque é nesses estados que você consegue contornar a mente analítica, aquela parte do seu cérebro que duvida, que julga, que compara, e acessar diretamente o seu subconsciente. É no subconsciente que estão gravadas todas as suas crenças sobre dinheiro, sobre merecimento, sobre o que é possível para você. Se essas crenças são de escassez, não importa o quanto você se esforce conscientemente, o subconsciente vai puxar você de volta para o padrão conhecido. A meditação é a chave para reescrever esses programas. A prática da meditação para a abundância. Então, como você faz isso na prática? Encontre um lugar tranquilo, onde você não será interrompido. Desligue o celular, avise as pessoas. Este é o seu tempo de criação. Sente-se ou deite-se confortavelmente. Mantenha a coluna ereta, mas relaxada. Você não quer dormir, quer estar alerta e relaxado ao mesmo tempo. Comece com a respiração. Respire profundamente pelo nariz, segure por alguns segundos e solte lentamente pela boca. Faça isso por alguns minutos. Essa respiração já começa a desacelerar suas ondas cerebrais, tirando você do beta. Escaneamento corporal. Leve sua atenção para cada parte do seu corpo, dos pés à cabeça. Sinta as sensações, sem julgamento. Isso te ajuda a sair da mente e entrar no corpo, ancorando-se no presente. Indução ao estado teta. Joe Dispenza usa técnicas específicas de indução, como focar na glândula pineal, no centro da cabeça, ou em um ponto de energia no coração. O objetivo é silenciar o ruído externo e interno. Crie seu futuro. Uma vez que você sente que está em um estado mais profundo, comece a visualizar a sua vida abundante. Não apenas o dinheiro, mas o que o dinheiro te permite ser, fazer e ter. Sinta a emoção. Não apenas veja a imagem, mas sinta a emoção de já estar vivendo essa realidade. Sinta a gratidão, a alegria, a liberdade. Seu corpo precisa sentir que isso já é real. Detalhes. Visualize os detalhes. Como você se veste? Onde você mora? Com quem você compartilha? Que tipo de trabalho você faz? Como você contribui para o mundo? Propósito. Conecte essa abundância ao seu propósito. Como esse dinheiro te ajuda a servir mais, a criar mais, a impactar mais vidas? Lembre-se, dinheiro com propósito é a chave. Sustente o estado. Mantenha essa visualização e essa emoção pelo tempo que conseguir. No começo, pode ser difícil manter o foco por mais de alguns minutos. Com a prática, você conseguirá sustentar por 15, 30, 60 minutos. Retorne conscientemente. Ao final, traga sua atenção de volta ao corpo, ao ambiente e abra os olhos. Leve a sensação de abundância com você para o seu dia. A coerência cérebro-coração, o ímã da abundância. A meditação, quando feita corretamente, leva à coerência cérebro-coração. Isso significa que as ondas elétricas do seu cérebro e as ondas magnéticas do seu coração estão em sincronia, vibrando na mesma frequência. O coração, cientificamente, gera um campo eletromagnético muito mais poderoso que o do cérebro. Quando o seu cérebro, os seus pensamentos e seu coração, as suas emoções, estão em coerência, você se torna um imã poderoso para a realidade que você está visualizando e sentindo. É como se você estivesse enviando um sinal claro e forte para o campo quântico, dizendo: eu estou pronto para isso, eu já sou isso. E o universo, que é um espelho,
começa a refletir essa nova realidade de volta para você através de sincronicidades, oportunidades e pessoas. Desafios e persistência. Eu sei que pode parecer simples demais, e é aí que mora o desafio. A mente antiga vai tentar te puxar de volta. Você vai ter dias em que a meditação parece não funcionar, dias em que as dúvidas são mais fortes. Joe Dispenza é eufático. A persistência é a chave. Cada vez que você escolhe meditar, mesmo quando não sente vontade, você está quebrando um velho padrão e construindo um novo. Você está dizendo ao seu corpo e seu cérebro: eu sou o chefe aqui, eu escolho o meu futuro. Lembre-se da metáfora do navio. Leva tempo para mudar a rota, mas cada dia de prática é 1 grau a mais na direção do seu destino de abundância. Integrando a meditação no dia a dia. A meditação não é algo que você faz apenas sentado. Você pode levar esse estado de coerência para o seu dia a dia. Pequenas pausas. Durante o dia, faça pequenas pausas de 30 segundos. Feche os olhos, respire fundo e sinta a emoção da abundância por alguns instantes. Gratidão ativa. Sinta gratidão por coisas que você já tem e também por coisas que você ainda quer manifestar, como se já fossem reais. A gratidão é uma das emoções mais elevadas e um poderoso atrator. Consciência dos pensamentos. Observe seus pensamentos. Quando um pensamento de escassez surgir, não o julgue, apenas observe-o e conscientemente substitua-o por um pensamento de abundância. A lacuna entre o que você visualiza e o que você vive. Agora que você já entende como criar memórias futuras de abundância, talvez tenha se perguntado: mas por que, se eu já pratico, ainda não vejo resultado na minha conta bancária? Essa pergunta é natural, e Joe responde claramente: porque tudo tem um tempo de maturação. Pense em plantar uma semente. Você cobre com a terra, rega, dá luz e continua cuidando. Você não cava todo dia para ver se a raiz já brotou. Você confia no processo. Muitas pessoas abandonam a prática porque olham o campo e dizem: nada mudou, mas debaixo da terra a transformação já está acontecendo. Essa lacuna é a prova de fogo, e é ali que você precisa sustentar o estado elevado, mesmo sem evidências. Quando você agradece pelo futuro antes de vê-lo, você sinaliza ao campo quântico que está genuinamente pronto. Aí o campo responde. Agir com inspiração e não com desespero. Um erro comum é pensar que basta meditar e esperar que o dinheiro caia do céu. Não é isso. A realidade exige ação, mas não a velha ação reativa de correria e desespero. É a ação inspirada. Você medita, gera um estado novo e quando abre os olhos começa a perceber sinais, oportunidades, ideias. Esses são convites do campo. É nessa hora que você age. Você não está mais correndo cego, está respondendo consciente. A diferença é brutal. Ação desesperada gera exaustão. Ação inspirada gera expansão. Joe gosta de repetir: você não corre atrás, você atrai. E o que atrai, você consolida com ação inspirada. Reconhecendo as sincronicidades. Quando você entra em coerência, sua vida começa a encher-se de coincidências significativas. Você pensa em alguém e recebe a ligação. Você tem uma ideia e no mesmo dia encontra alguém que pode concretizá-la. Você deseja mais clientes e de repente surge uma parceria inesperada. Esses sinais são a linguagem do campo. O erro é ignorá-los, achar que são apenas coincidência. Na verdade, são confirmações de que o futuro que você ensaiou está se aproximando. A pergunta é: você vai reconhecer e agir ou vai ignorar e deixar passar? Sustentando a abundância com contribuição. Agora o ponto que fecha essa jornada. Dinheiro verdadeiro só se sustenta quando está a serviço de algo maior. Joe Dispenza insiste nisso porque já acompanhou pessoas que enriqueceram sem propósito e pouco tempo depois adoeceram ou perderam tudo. Sabe por quê? Porque não havia coerência. O corpo e a alma sabiam que aquilo não servia a nada além do ego. O dinheiro é apenas energia. Quando você o direciona para impactar outras pessoas, para criar soluções, para expandir em vez de só acumular, ele flui muito mais. Abundância não é algo que você guarda, é algo que você compartilha. O paradoxo é, quanto mais você compartilha, mais você recebe. Pense, o coração pulsa enviando sangue para o corpo. Se parasse de enviar, tudo morreria, inclusive ele.
O dinheiro é assim, precisa circular. Se você segura com medo, trava o fluxo. Se você compartilha com propósito, retroalimenta o sistema. Exercício de propósito financeiro. Pegue um papel e escreva: quanto dinheiro preciso para viver com conforto? Quanto desejo para investir em meus sonhos? Quanto quero disponibilizar para contribuir e servir? Essa clareza transforma números em energia com destino. O campo responde mais rápido a intenções que não são apenas pessoais, mas coletivas. Exemplo real. Pessoas que participaram de retiros relataram: quando comecei a conectar minha abundância ao impacto que eu queria deixar no mundo, parecia que o dinheiro começou a me procurar. Clientes chegavam espontaneamente, propostas apareciam sem eu buscar. É simples, o dinheiro adora a propósito. Agora, olhe para tudo que falamos. Reprogramação da mente para sair do piloto automático, substituição da mentalidade de escassez por memórias futuras de abundância, meditação como chave para acessar o subconsciente e criar coerência, reconhecimento e ação frente a sincronicidades, sustentação da riqueza através do propósito. Tudo isso aponta para uma verdade simples: o novo você já existe. A versão em abundância não está no futuro distante, está numa linha de possibilidades esperando ser escolhida. A cada respiração consciente, você gira o volante na direção dela. Se essa mensagem fez sentido para você, declare agora mesmo: eu escolho reprogramar minha mente para a abundância. E compartilhe este conteúdo com alguém que precisa lembrar que prosperar é mais do que acumular, é alinhar dinheiro e propósito.